Sejam muito bem-vindos, meus caros, e se havia momento que eu não podia deixar de parte enquanto recupero momentos políticos emblemáticos em Portugal, era este debate de André Ventura com António Costa, tendo em conta que o Chega teve como uma das suas principais missões iniciais retirar o PS do poder, retirar António Costa do lugar de primeiro-ministro. Eu acho que este debate é particularmente interessante e revelador, principalmente da agenda dos meios de comunicação tradicionais e do medo que António Costa tem de ser exposto como foi por André Ventura. André Ventura esteve particularmente bem neste debate e digo-vos, se havia debate em que André Ventura tinha que estar bem, era precisamente contra António Costa. Portanto, eu venho mostrar-vos um bocadinho, só 2 minutinhos, os 2 minutinhos finais deste debate entre André Ventura e António Costa. Foi a parte final do debate. Vê-se mesmo que o entrevistador, que o jornalista quer parar André Ventura, porque o que estava a ser dito não agradava ao próprio, mas vai ser muito giro ver esta reação e ver este momento. Porque é que eu estou a recuperar momentos políticos? Antes de mais, para vos informar, eu estarei de férias nesta altura, não estarei presente, por volta de dia 26, 27 estarei de volta. No entanto, decidi recuperar alguns momentos políticos para vos deixar conteúdo antes de ir de férias e, portanto, este é um dos momentos que eu escolhi, espero que gostem e vamos então ouvir esta parte do debate, que foi para isso que vocês aqui vieram, e espero sinceramente que gostem. Vamos então ouvir. Está disposto a sacrificar-se e fazer parte de um governo PSD para afastar, por exemplo, um apoio, uma aliança com o PS? O Chega neste momento tem um grande objetivo: tirar António Costa da governação e o Partido Socialista. E a razão é simples e ficou hoje aqui claro: faremos todos os sacrifícios que for preciso para isso. Isso significa abdicar das suas reivindicações junto ao PSD? Significa que temos que olhar para o eleitorado, ver a força de cada um e que medidas é que podem trazer. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, é que o seu historial não abona muito na justiça. Porque, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem, tentou interferir num dos casos mais... Muito bem, André Ventura, estamos a terminar, não podemos levantar. Eu tenho o mesmo tempo, penso eu, do Primeiro-Ministro. Às vezes chamam-nos conspiracionistas, a mim ou ao Miguel, quando falamos destes temas, mas vocês reparem na interrupção completamente ridícula que foi feita a André Ventura, quando André Ventura acusava António Costa e mostrava ao povo português que, aparentemente, esquecido, não se lembrava de que António Costa tinha interferido no caso Casa Pia. Houve escutas por todo o lado, toda a gente ouviu as escutas, toda a gente ouviu, mesmo depois, mais tarde, na questão da TAP, António Costa a admitir que a CEO da TAP foi demitida por razões políticas. António Costa, meus caros, e isto tem que ser dito por alguém, António Costa é um bandido, exatamente como toda a quadrilha do Partido Socialista. E ninguém parece preocupado. Vamos só ver mais uma vez, e desculpem-me este momento, mas quer dizer, tem que ser dito. André Ventura a tentar mencionar que António Costa foi apanhado nas escutas a tentar interferir no processo Casa Pia, e vejam a reação do jornalista. Vamos ouvir isto outra vez, que isto é um momento lindo de relembrar. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, é que o seu historial não abona muito na justiça. Porque, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem, tentou interferir num dos casos mais... Muito bem, André Ventura, estamos a terminar, não podemos levantar. Eu tenho o mesmo tempo, penso eu, do Primeiro-Ministro. Eu sei que se calhar não me querem deixar de dizer isto, mas vou ter que dizer. E há escutas suas por todo o lado a tentar interferir no processo Casa Pia. E isso não é muito bonito. Também foi o mesmo Primeiro-Ministro que disse, eu sei que agora é penoso, estão a olhar para o tempo e eu tenho que falar, o mesmo Primeiro-Ministro que disse que queria afastar... Sim, o Sr. Primeiro-Ministro tentou interferir no processo Casa Pia, portanto não tem grande historial na justiça. Mas há mais. O Sr. Primeiro-Ministro disse assim: o Banco de Portugal deve ficar fora da luta política e da conflitualidade. E nomeou o seu Ministro das Finanças para o Banco de Portugal, Sr. Primeiro-Ministro. Claro, mas desde irmãos nos meios de comunicação tradicionais, nomear malta do PS para o Banco de Portugal, e não é a primeira vez. O Partido Socialista tem um polvo enorme em Lisboa, principalmente, mas não só. Mesmo na Câmara de Lisboa, neste momento, Carlos Moedas foi eleito, e eu na altura fiquei satisfeito porque a eleição de Carlos Moedas retirou Fernando Medina da Câmara de Lisboa, mas apesar de Fernando Medina ter sido substituído por Carlos Moedas, o polvo do Partido Socialista ficou lá. E, portanto, é muito difícil atacar um sistema quando os tentáculos estão por todo o lado. E o Partido Socialista é dono do país, efetivamente. Que ninguém tenha dúvidas. Estamos a falar de um dos partidos mais corruptos que este país já teve, e quer dizer, obviamente que não é só ele, não são só os deputados e os militantes, quer dizer, os militantes obviamente não têm culpa nenhuma, mas quer dizer, não são só os deputados e os membros do Partido Socialista que são corruptos, não é nada disso, mas que o Partido Socialista é um antro de corrupção, que ninguém tenha dúvidas disso. A mim não me dá lições de corrupção. Sabe porquê? Porque nós estamos aqui por uma razão: para combater a corrupção, o clientelismo, os gastos instalados no Estado há anos e há décadas que o Partido Socialista tem gerado em Portugal. E o Sr. Primeiro-Ministro... Não, desculpa, agora sou eu que tenho que terminar. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe que o que tem o PS gerado nos últimos anos é mais despesas com clientelas, mais cargos políticos, aumento de remunerações de pessoas ligadas à sua volta. Eu penso que ainda tenho um minuto. E, portanto, se há historial que o Sr. Primeiro-Ministro não tem,
é o de luta. António Costa não tem um único argumento, está completamente em pânico e é risível este momento. Mas tem aqui o novo presidente do Conselho Europeu. Vamos ouvir o resto e prometo não interromper mais. Contra nenhuma corrupção. O Chega faz dessa a sua bandeira. Cavalga isso porque quer melhorar a vida dos portugueses. E há uma coisa que lhe garanto, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não vou descansar enquanto o Partido Socialista não seja afastado da esfera do poder, porque isso é o que deve fazer lealmente um opositor, mas não vou descansar enquanto os corruptos em Portugal, aqueles rendeiros que vocês geraram desta vida, os rendeiros, os salgados e os Sócrates que vieram do seu partido, sejam postos onde devem estar, que é na prisão. Temos que terminar, e era aí senhores. que eu gostava de dizer. Muito obrigado ao fim. Obrigado. Começou Sempre do seguinte, e a outro última terminou. vez que fez acusações num debate, acabou o senhor condenado no Supremo Tribunal de Justiça. Se o rendeiro temos mesmo que terminar. Meus senhores, em tribunal, meus senhores, a discussão obviamente continuaria. António Costa, André Ventura, obrigado aos dois. Tudo, meus caros, este foi um momento giríssimo que foi a fase final. Vê-se que o próprio jornalista está completamente em pânico, quer dizer, perdeu completamente a cabeça. André Ventura começa a falar sobre a interferência de António Costa no caso Casa Pia e é brutalmente interrompido, a dizer muito bem André Ventura, quando tinha praticamente 2 minutos para falar. Portanto, vê-se obviamente, há uma agenda política nos meios de comunicação tradicionais, há uma narrativa oficial. A própria Constituição é enviesada e, portanto, a não ser que haja uma completa implosão deste sistema, e mais uma vez digo, muitas vezes eu estou muitas vezes ao lado das causas dos conservadores, mas eu não quero conservar este sistema. Este sistema está no estado em que está porque teve sucesso. Este sistema não fracassou. O sistema português político não fracassou. Teve sucesso. E este é o resultado de ter tido sucesso. Eu quero outro sistema. Eu não quero um sistema liberal que perpetue determinados partidos no poder com a ideia da estabilidade em mente. Eu não quero estabilidade política. Eu quero que o povo decida verdadeiramente. Eu quero que haja eleições e eu não quero que se passe nada à semelhança do que se passou em França, que é o partido mais votado não estar a governar. Coligações antagónicas. E vemos neste momento a última instância deste poder corrupto em Portugal cair, e é aí que vocês vão ver a última instância, é quando um partido, o Chega ou outro qualquer, não sei qual é que vai ser, sinceramente, não prevejo o futuro, ninguém prevê, mas a última instância de poder centrista e corrupto que nós temos em Portugal é quando um partido tiver força o suficiente para o centro ter que se voltar a coligar. E essa vai ser a última instância de poder corrupto em Portugal. Eu acredito que isso eventualmente pode chegar, mas como tudo em Portugal, eu acho que vai demorar mais tempo do que nos outros países europeus. Eu gostava, sinceramente, que a Europa começasse a ser um grande marco de influência mundial, cultural e política. Gostava que Portugal fosse um dos principais autores dessa influência política e cultural. Eu não quero influência dos Estados Unidos, eu não quero influência da Rússia, eu quero que a influência comece na Europa. Eu quero que sejamos nós a influência e que tomemos nós as rédeas da influência cultural e política no mundo todo. Neste momento não é possível. Eu gostaria que Portugal fosse um país melhor, mas acho que o sistema político não vai permitir que Portugal seja um país melhor. Assim sendo, eu quero o fim deste sistema político, eu não quero a sua reformulação, porque eu acho que um sistema construído em bases frágeis e com telhados de vidro não pode ser reconstruído internamente e, portanto, eu quero o fim deste sistema e quero alguém que seja capaz de criar um novo sistema democrático, obviamente. Não quero estar debaixo de ditaduras, vocês sabem, eu sou um fervoroso defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, tudo muito bem, parece-me ótimo, a democracia, a liberdade de expressão, tudo bem, mas um novo sistema, uma nova Constituição, esta Constituição é enviesada à esquerda e, portanto, eu acho que deve haver uma nova Constituição verdadeiramente. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto, quero-vos agradecer por estarem desse lado, eu estarei de férias quando vocês estiverem a ver este vídeo, como já disse, e portanto não estranhem que eu não esteja a comentar atualidades. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, aquelas coisas todas que vocês sabem. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.